A paz de Cristo a todos. Certa feita Jesus junto a seus discípulos foi questionado por um jovem, de como poderia entrar na vida eterna. Este jovem era muito rico, e conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus no capítulo 19 dos versículos 18 ao 20, este jovem guardava todos os mandamentos, porém lhe faltava algo. Jesus, sabedor disto, toca no seu íntimo tesouro, e de acordo com o versículo 21 Jesus lhe diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. Esta fala de Cristo deixa o jovem muito triste, ao qual se afasta de Cristo, pois era um jovem dono de muitas propriedades. Então Jesus começa a ensinar aos discípulos acerca do ocorrido. O livro de Mateus no capítulo 19 dos versículos 23 ao 29, juntamente com o livro de Lucas capítulo 18 dos versículos 24 ao 30 irão abordar o risco e perigo da riqueza. Não abordaremos o perigo da riqueza aqui neste vídeo, pois o foco é outro. Assim, daremos ênfase no tema do vídeo que se encontra no capítulo 19 versículo 30 do livro de Mateus, juntamente com o capítulo 10 versículo 31 do livro de Marcos que está escrito: porém muitos primeiros serão últimos, e últimos, primeiros. E no livro de Lucas capítulo 13 versículo 30 diz a mesma coisa, só muda a ordem, ficando assim: e eis que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Cabe ressaltar que, essa passagem Cristo está a falar diretamente para os judeus. Se analisarmos os versículos 23 e 24 do capítulo 13 de Lucas, veremos os discípulos questionarem a Cristo: Senhor, são poucos os que se salvam. Jesus respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não poderão. Contudo, para podermos entender e aplicar a nossa vida precisamos entender melhor este conceito. Assim precisamos e devemos observar a parábola dos trabalhadores na vinha, que Cristo contou no capítulo 20 do livro de Mateus. Na parábola Cristo demonstra diversos tipos de trabalhadores e suas escalas nos serviços. Contudo, na hora do pagamento todos recebem o mesmo valor, o que gera uma certa revolta naqueles que iniciaram o trabalho com mais tempo do que aqueles que chegaram já no fim do expediente. E é aqui que Cristo nos ensina. Cristo aplica a parábola em cima da situação do jovem rico, para mostrar que o reino dos céus é pela graça e não por obras humanas, conforme o Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9 que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Note que o jovem rico, bem como os primeiros trabalhadores da vinha, desejavam algo a mais pelo seu status, ou seja, pela sua posição, queriam ser maiores e melhores que os outros. Mas Cristo estava a ver o coração do homem, que seu tesouro não era a vida eterna ou a gratidão, mas sim o poder aquisitivo que tem ou teria naquele momento, agindo de forma que se achasse mais justo que os demais para ser diferente. Porém Paulo nos deixa claro em Romanos capítulo 3 versículo 10 parte B que não há nenhum justo, nenhum sequer. Portanto, Cristo, ao observar o coração cheio de gratidão do último trabalhador que com certeza necessitava de um pagamento e recebe seu valor, e analisando a soberba do coração dos primeiros trabalhadores, afirma que assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, conforme o versículo 16 do capítulo 20 do livro de Mateus. Note que Cristo reforça ao dizer porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ser chamado não significa ser salvo. Nos dias de hoje é possível notar quantos por aí dizem ser chamados, e por conta do tal chamado, ficam quase que intocáveis. Alguns chegam até a serem idolatrados, enchem os templos com suas presenças, mas não quer dizer que tal possa ser salvo. Se observarmos o livro de 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 que diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, entendemos que Cristo não se preocupa com o status social, financeiro que o ser humano possui aqui na terra. Ele analisa a intenção, o coração do servo. Assim, para que possa ser o primeiro é necessário que se coloque no lugar do último e seja o servo de todos, conforme Marcos capítulo 9 versículo 35. É neste sentido que vemos quando os mestres da lei e os judeus da época rodeavam a Jesus, buscando nele uma brecha,
uma forma de acusá-lo, pois entendia que Cristo repudiava a atitude deles, de querer o destaque, e os primeiros lugares conforme o livro de Lucas capítulo 14 versículos 7 ao 11, bem como aqueles que se julgavam mais justos que os demais, conforme capítulo 18 versículos 9 ao 14. Cristo foi, e continua sendo contra tudo e todos que se acham mais justos, mais dignos, mais santos, mais puros que os outros demais. Cristo observa o coração de todos aqueles que se achegam perto dele, e deseja mudar o coração do ser humano, para que esteja mais próximo do coração dele. Como os judeus da época se achavam como o único povo santo, o único que Deus havia escolhido, Jesus no livro de Lucas capítulo 13 e versículo 29 relata: E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Assim, meu irmão, Cristo está a dizer que nós que fomos chamados por últimos, temos a oportunidade de entrarmos no reino de Deus, temos o privilégio de podermos alcançar um lugar na ceia com Cristo no paraíso. Contudo, lembre-se, você e eu somos um dos últimos. Não devemos nos orgulhar a ponto de nos sobressair entre nossos irmãos, e Cristo nos abater, fazendo como que sejamos os últimos. Veja o povo que faz o Enem. Todo ano alguém chega lá por último e não consegue entrar, aí quando entrevistado, estes são um dos primeiros que foram se preparar para a prova. Então, seja servo de seus irmãos, seja grato o tempo todo, deixe que Cristo molde teu coração, e grandes coisas Ele fará com você e por você. Que a paz de Cristo abençoe tua vida, meus irmãos.